Através da dermatoscopia, podemos descobrir doenças como câncer de pele e inflamações no couro cabeludo e até nas unhas. Entenda como funciona este mapeamento corporal. O mapeamento corporal é um exame que ele consiste na captura de fotos panorâmicas de todo o corpo do paciente. Após isso, a gente seleciona algumas lesões suspeitas, as pintinhas, né? E faz a dermatoscopia dessas lesões. O que é dermatoscopia? Com o auxílio de uma lente de aumento associada a uma luz polarizada, a gente faz uma segunda fotografia dessas lesões, com um aumento que varia de 30 a 70 vezes, e consegue visualizar estruturas que antes, a olho nu, a gente não conseguiria visualizar. A gente sempre usava uma regra que a gente fala que era a regra do ABCD, né? Onde o A era a simetria, então todas as pintas que apresentavam uma assimetria, o B uma borda muito irregular, o C diversas cores e o D um diâmetro maior do que meio centímetro já eram lesões suspeitas, né? E em caso de lesões suspeitas, a gente recorria ao tratamento cirúrgico para posterior análise histopatológica dessas lesões. Hoje em dia, a gente tem esse exame que se chama dermatoscopia, associada ao mapeamento corporal. E com a dermatoscopia, a gente tem como, de maneira segura, fazer o acompanhamento de lesões não tão suspeitas. Esse exame é indicado para pacientes que têm algum risco para desenvolver o câncer de pele. Quem são esses pacientes? São pacientes que já tiveram história familiar ou pessoal de câncer de pele, são pacientes de pele clara, olhos claros, que já se expuseram muito ao sol, que já tem essas histórias de queimadura solar, de vermelhidão, de ficar vermelho, descascar várias vezes. Então esses pacientes eles têm indicação de fazer esse exame, né? E são pacientes que têm múltiplas pintas. Todos os pacientes que têm 50 ou mais pintinhas também já têm uma indicação de fazer um acompanhamento mais de perto dessas lesões. As fotos panorâmicas, o acompanhamento dessas fotos nos permite diagnosticar o surgimento ou não de lesões novas, né? Em um paciente adulto, por exemplo, o surgimento de lesões novas sempre é uma suspeita, né? Um outro objetivo desse exame é visualizar estruturas não visíveis ao olho nu. Quer dizer que com a ajuda da dermatoscopia, essa lente de aumento, essa luz polarizada, a gente vê certas estruturas dessa lesão que não conseguimos ver a olho nu e dessa forma a nossa suspeita ou não de malignidade dessa lesão fica maior ou menor. Com que frequência esse exame deve ser realizado? Essa frequência ela vai depender de cada caso, né? Do fator de risco de cada paciente. Um paciente com alto risco para o desenvolvimento de câncer de pele, ele deve repetir a cada 6 meses. Um paciente que não tem um risco tão elevado vai depender de cada paciente, vai repetir esse exame a cada ano, uma vez a cada 1 ano e meio, vai depender de cada caso isoladamente. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um paciente que foi submetido a um mapeamento corporal. Então essas são as fotos panorâmicas do paciente. Esse era um paciente, claro, com alto risco de desenvolver algum câncer de pele. Você vê que ele tem múltiplas pintas. Num primeiro momento, então a gente via uma lesão não muito suspeita. E no segmento desse paciente, 6 meses após, a gente pôde evidenciar o surgimento dessa estrutura, que não seria visível a olho nu. Isso nos fez ter uma suspeita de malignidade dessa lesão, onde foi indicada a retirada cirúrgica e após a retirada cirúrgica fez o diagnóstico de um câncer de pele. Os cuidados que a pessoa deve ter para evitar o câncer de pele é, sempre se proteger do sol, né? Então evitar aquela exposição solar no período das 10 da manhã até as 3 da tarde, usar um filtro solar, usar uma proteção física também, um boné, uma roupa de manga longa. Tudo isso vai fazer com que a chance desse paciente desenvolver alguma alteração na pele maligna seja menor. Um estudo revelou que pessoas que passam boa parte do